Se você termina o dia exausto ou exausta, mas sente que sua empresa não cresceu nem um pouco, o problema não é a sua falta de vontade. O erro é que você está gastando sua energia no lugar errado. Trabalhar muito não é garantia de sucesso. O segredo para parar de patinar e finalmente ver seu negócio crescer de verdade está em usar 4 ferramentas simples para organizar o seu dia e o seu negócio. E é isso que vou te mostrar agora, para você sair desse ciclo cansativo e sem resultados para focar onde realmente importa, para o seu negócio crescer sempre, pode acreditar. Então vamos lá. 1. O filtro da gestão. O primeiro lugar onde o esforço é desperdiçado é na agenda dos gestores da empresa. Ou seja, se você gasta seu dia resolvendo problemas que outros poderiam resolver, você não está gerindo, está apenas apagando incêndio. O erro: tratar tudo como urgente. A solução: use a matriz de Eisenhower para separar o que é estratégico do que é apenas barulho. Assim, se você não agendar tempo para o que é realmente importante, sua empresa nunca sairá do lugar. Basicamente, é a matriz de Eisenhower, que divide as tarefas em 4 categorias: urgente importante, não urgente importante, urgente não importante e não urgente não importante. E com esta separação, foque nas tarefas importantes, mesmo que não sejam urgentes, para construir um negócio sólido. Por exemplo, um restaurante descobriu, após testar os processos, que o maior problema estava na compra de insumos. Isso entrou na categoria urgente e importante, porque sem ingredientes o restaurante não funciona. Já a atualização do cardápio ficou como importante, mas não urgente. Faz diferença, mas pode esperar. Assim, o dono ou a dona não perde tempo tentando resolver tudo de uma vez, mas foca naquilo que realmente gera impacto imediato no resultado da empresa. Então, se quiser entender como trabalhar a matriz de Eisenhower no seu negócio, é só assistir este outro vídeo que explica bem isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. O filtro do produto ou serviço. Muitos empreendedores gastam muito dinheiro tentando vender algo que o mercado já não quer mais ou não enxerga valor. Esse é um esforço aplicado onde não vale a pena, onde não trará mais resultados relevantes. O erro: insistir em produtos na fase de declínio. A solução: analise seu portfólio. É aqui que entra o ciclo de vida do produto. Ciclo de vida de produto é uma ferramenta que analisa como um produto se comporta desde o seu desenvolvimento até a retirada de mercado. Ele geralmente é representado com esta imagem, levando em consideração seus 5 estágios: desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio. 1. Desenvolvimento. Esta fase é a inicial do ciclo de vida. É literalmente o período de desenvolvimento de um produto. É o momento onde modela sua proposta, realiza testes, valida as hipóteses e faz os ajustes necessários. Neste momento, as vendas ainda não são concretizadas, mas a divulgação já pode ser trabalhada para gerar uma expectativa no mercado. Por exemplo, uma startup está desenvolvendo um aplicativo para alimentação saudável para as pessoas que gostam de praticar corridas. Ou então, um restaurante está estudando um novo prato para o seu cardápio. 2. Introdução. Nesse estágio, o produto já foi desenvolvido e agora está pronto para ser lançado. Aqui é quando acontece a apresentação do produto ao mercado. Estratégias da sua divulgação são essenciais nesse momento. Geralmente é mais difícil conseguir lucro nessa fase, até porque o investimento feito para sua produção, distribuição e divulgação são proporcionalmente mais altos. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores que citamos anteriormente passa a fazer sua divulgação em sites especializados e com parcerias de outras empresas de vestuários focados em corrida. Ou então, o restaurante divulga seu novo prato através das suas redes sociais, tentando chegar nos seus clientes atuais e também tentando atrair novos consumidores. 3. Crescimento. Se o ciclo de vida do produto transcorrer dentro da normalidade e sua estratégia for bem construída e gerenciada, o caminho natural é chegar ao estágio do crescimento. É nesta fase que a aceitação do mercado começa a aparecer e suas vendas começam a aumentar, e, consequentemente, seus lucros também. Mas é muito importante seguir seu planejamento, principalmente na distribuição do produto, divulgação e até treinamento na área de vendas também. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores teve um aumento significativo em downloads, ou então o restaurante teve um aumento em vendas em 50% com seu novo prato. Porém, é muito importante se atentar a 2 pontos nessa fase. 1. Algumas empresas falham justamente nesse estágio e seus produtos entram em declínio, sem mesmo que tenham entrado em uma fase de maturidade, que vamos explicar a seguir. Isso acontece porque as empresas deixam de trabalhar ou investir em áreas bem mais importantes, como em marketing, atendimento aos clientes ou até mesmo nas vendas. Então, se um produto está no estágio de crescimento, é importante ter uma estratégia para mantê-lo lá, mesmo com a concorrência disputando o público com ele. 2. É muito importante se atentar aqui que, caso ainda não tenha chegado nessa fase, não se desespere. Às vezes leva-se mais tempo para chegar aqui. Mas se você seguir seu planejamento de forma correta e realizar possíveis ajustes, esse estágio chegará. 4. Maturidade.
Essa fase representa o período de baixa no crescimento de vendas. Isso acontece porque o produto já conquistou a aceitação do público em potencial, e os lucros se estabilizam ou até declinam por causa da concorrência que é mais acirrada. Neste momento, não é mais possível crescer, mas o seu próprio negócio pode atuar de modo a evitar retrocessos significativos. O desafio aqui é fazer a maturidade permanecer, mantendo os bons resultados alcançados com o produto no longo prazo. Não é uma tarefa fácil, mas com planejamento e atenção ao mercado, é possível identificar e aproveitar oportunidades que aparecem. E é claro, manter seus clientes atuais satisfeitos é primordial. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores tem seu número de download estabilizado. Agora ele passa a trabalhar intensamente para que os seus usuários continuem utilizando o app. E o restaurante passa a trabalhar seu cartão de fidelidade para que os seus clientes continuem frequentando seu estabelecimento. 5. Declínio. Este é o estágio em que as vendas começam a cair significativamente e os lucros ficam cada vez menores, ou até desaparecem. Quando chegar nesse momento, é muito importante tomar decisões coerentes e planejadas, como investir em marketing para manter as vendas, ou então abandonar o produto e substituir por um novo. Por exemplo, o aplicativo percebeu que seus downloads estão quase nulos e resolveu trabalhar em uma outra frente, agora voltado para treinamentos específicos para corredores de longa distância. Já o restaurante resolve apostar em um novo prato para aproveitar a sazonalidade de um determinado ingrediente. Então, se quiser entender como aplicar o ciclo de vida do produto no seu negócio, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E por curiosidade, você já teve que abrir mão de algum produto ou serviço da sua empresa? Comente aqui para eu saber. 3. O filtro do processo. Trabalhar muito e não sair do lugar geralmente significa que você está corrigindo o mesmo erro várias vezes. Isso é retrabalho, o maior inimigo do lucro. O erro: atacaram sintomas. O exemplo: vendas caíram e não as causas. A solução: use o diagrama de causa e efeito. Também conhecido como diagrama de espinha de peixe, por causa do seu formato, esta é uma ferramenta de qualidade que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Assim, tem como propósito eliminar as causas específicas que causam problema, e é extremamente útil para identificar as causas que originam problemas organizacionais. Com ela, será possível encontrar soluções a partir da análise de todo o processo e fatores que têm impacto no dia a dia da empresa. Esse diagrama pode ser aplicado sempre que a empresa tem um problema ou deseja otimizar um processo. E por ser uma ferramenta usada para gerenciar o controle de qualidade, além de ser abrangente e simples de usar, é útil para analisar qualquer processo. O diagrama de causa e efeito tem esse nome porque todas as ações que desempenhamos, que são as causas, geram determinadas consequências, que são os efeitos. E nas empresas isso não é diferente. Cada etapa do processo impacta no resultado final, e um erro mínimo na cadeia produtiva pode gerar grandes problemas. Da mesma forma, se quiser entender mais sobre o diagrama de causa e efeito, assista esse vídeo que explica bem isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Elimine o que não gera valor. Muitas vezes o lucro da pequena empresa desaparece em forma de desperdício, seja com material ou estoque parado ou tempo jogado fora em tarefas que não servem para nada. O erro: acumular estoque desnecessário, excesso de burocracia e manter os processos lentos que só ocupam espaço e gastam dinheiro. A solução: aplique a metodologia Lean. A palavra Lean significa enxuto. Na gestão é uma filosofia que busca entregar o máximo de valor ao cliente com o mínimo de desperdício. Essa abordagem nasceu na indústria automotiva japonesa, especialmente com o sistema Toyota de produção, criado entre as décadas de 1950 e 1970. Embora tenha surgido no chão de fábrica, o Lean evoluiu e hoje é aplicado em diferentes setores: indústria, serviços, saúde, educação, escritórios e até na criação de novos negócios. Ela ensina a identificar que os clientes realmente valorizam, cortar o que é desnecessário, tempo, recursos, burocracia, entregar valor de forma rápida e contínua, aprender com cada passo e melhorar constantemente. Principais objetivos da metodologia Lean: redução de custos. Ao eliminar atividades que não geram valor, você corta gastos e desperdícios com estoque parado, retrabalho e processos desnecessários. Mais produtividade. Organizando o fluxo de trabalho, sua equipe entrega mais no mesmo tempo, sem precisar aumentar recursos ou horas extras. Melhoria da qualidade. Com processos padronizados e prevenção de erros, o produto ou serviço chega ao cliente de forma mais consistente. Velocidade nas entregas. Reduzindo gargalos e esperas, o tempo entre pedido e entrega cai, aumentando a satisfação. Clientes mais satisfeitos. Você entrega exatamente o que o cliente valoriza, na hora certa e de forma que ele espera. Engajamento da equipe. Ao envolver todos na busca por melhorias, cria-se um ambiente colaborativo e motivado. Melhores resultados.
Com tudo funcionando perfeitamente, seus resultados alcançados serão os melhores para o seu negócio. Logo, o foco aqui é trabalhar apenas com o necessário, no tempo certo, eliminando tudo que é desperdício, mas sempre mantendo a qualidade. Desse modo, quanto mais limpa e rápida for a sua operação, mais dinheiro sobra no final do mês. Então, se quiser entender melhor como trabalhar a metodologia Lean na sua empresa, assista esse vídeo que mostra o passo a passo para isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E com tudo que falei aqui, para sair do lugar você não precisa de mais horas no dia, mas sim de direção. Organize seu tempo com a matriz de Eisenhower, escolha os produtos e serviços certos com o ciclo de vida do produto, elimine os erros repetitivos com a matriz causa e efeito e corte desperdícios com a metodologia Lean. Quando essas 4 peças se encaixam, o esforço dessa equipe para de ser bagunçado e passa a ser focado em uma única direção, o crescimento do seu negócio. Tenha em mente que o seu negócio é resultado direto das decisões que você toma todos os dias. Decidir no susto aumenta o risco, decidir com processo aumenta a clareza. Usar ferramentas mais simples traz objetividade, e monitorar resultados garante evolução contínua. Dessa forma, comece pelo básico, organize seu raciocínio, aplique as ferramentas, mude seus hábitos. Lembre-se sempre que decidir bem não é talento, é treino, e quanto mais você treina, mais seu negócio cresce. Se você decide melhor, sua empresa prospera e sua rotina fica mais leve. Então, se quiser entender como profissionalizar o seu negócio do jeito certo, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.